Boa tarde a todos, sejam bem-vindos àqueles que sempre estão aqui conosco, né? E os que vieram a primeira vez. Sintam-se amparados pelos nossos queridos irmãos espirituais que estão aqui para nos acompanhar sempre na evolução de cada um. Vou chamar a nossa querida Mônica para que faça a nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. Do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esmagamento do mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Escrito por Paulo, do livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito, sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar nas necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Assim seja. E assim, Senhor, com esse ambiente de paz, vamos fechar nossos olhos, pedir para nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja. Para aqueles que vieram aqui procurar um pouco de amor, de paz, de caridade, e para aqueles que vieram procurar a cura, Senhor. Te pedimos a bênção para todos nós aqui presentes, para aqueles que não estiveram possivelmente aqui, estar nesse momento. Muito obrigado, Senhor, que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. E agora, para seguir nossos trabalhos, vou chamar o nosso querido Anderson com o tema Reforma Íntima. Fica à vontade. Bem, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui presente. Muito obrigado pelo convite carinhoso. Realmente a gente fica muito feliz. Reforma íntima. Que tema bom, hein? Uma tarde de sábado, dia 2 de março. É bom para ficar constado aí, registrado direitinho, né? Já que a gente está ao vivo. Muito bem. Era um casal de jovens que estavam à procura de uma nova residência. Eles então começaram a procurar um imóvel, especialmente uma casa, que pudesse acomodá-los juntamente com os seus filhos. Então partiram em sua busca e um belo dia se depararam com um imóvel
junto do corretor, e aquele imóvel ficava numa rua muito movimentada daquele bairro. E a sua aparência externa era bastante interessante, de maneira que a agradou, e aí resolveram pedir para o corretor para adentrar aquele imóvel, porque eles, afinal de contas, estavam em busca de um. Primeiramente, porque a rua era muito movimentada e existia alguma dificuldade, entrou o marido e ele entrou sozinho, enquanto o corretor conversava com a esposa. Ao adentrar a casa, surpresa, o imóvel tinha ares de abandono havia muito tempo. A grama alta, tudo maltratado, as paredes com aspecto de que há muito tempo não recebia uma demão de tinta. O quintal tinha que caminhar quase que trombando com destroços, até que então ele adentra na residência em si. Observa o seu interior mofado, cheio de infiltrações, aquela sujeira espalhada, aquele cheiro característico de um imóvel sem dono. Volta novamente para o quintal, observa as construções ali de fora, como a área de lazer, a área de serviço, também aos pedaços, abandonada, e o aspecto era um aspecto tão triste e fúnebre que ele sai da residência falando, acho que não vai ser esta. Muito bem. Passou a ser a vez da esposa. Então ela adentra com o corretor. E passam-se alguns minutos e o marido pensando, não sei nem por que ela entrou. Acho que não vai dar em nada. E já pensando na próxima visita que teria que ser feita. Então, após alguns breves minutos, sai a sua esposa da residência, toda sorridente e feliz. Nossa, é esta casa. Aí ele pensa, mas como assim? Como assim? A casa está abandonada, destruída. A fazer uma reforma aqui vai ser algo dispendioso. Não sei nem se a gente vai conseguir, talvez tenha até que jogar abaixo. E ela, mas não. Você não percebeu? A casa é clara. Quando se abre as janelas, há uma ventilação toda natural. Ela vai nos servir enormemente. Basta termos um pouco de vontade e providenciarmos, portanto, a reforma. E aqui a gente já começa um pouco da nossa reflexão. Porque muitas vezes, quando nós vamos observar aquele ao qual nós compartilhamos a existência, ou pessoas que iremos encontrar, o aspecto exterior diz uma coisa, mas o seu aspecto interior diz outra. Você até se vê animado a manter, a iniciar relações com aquele seu irmão, aquela pessoa com quem você encontra, mas com o passar do tempo,
você nota que por dentro a coisa é bem diferente. O mesmo vale para você, para mim. E mais, cada um de nós tem o seu ponto de vista em relação às coisas, e esse ponto de vista está delineado em função do grau de maturidade espiritual de cada um de nós. Cada um tem o seu tesouro no coração, e ao adentrar na convivência com o seu irmão, poderá percebê-lo como um grave doente ao qual merece meu repúdio e afastamento, ou então, ao conviver com aquela criatura, seja no ambiente de trabalho, seja numa casa espírita, seja no próprio lar, vai descobrir nuances inexploradas que outra pessoa não havia visto. Vai ver o lado bom, onde muitas vezes só há trevas para aqueles outros que o conhecem. Cada um, então, também tem a sua verdade. E aqui é importante nós comentarmos, porque para falar de reforma íntima, a gente precisa começar a conhecer um pouco de nós mesmos. As nossas verdades são todas relativas. Mas, Anderson, o que vem a ser relativo? Relativo significa o seguinte: imagina uma pessoa vindo do Rio de Janeiro aqui para Grande Vitória. E ele vem de carro, gasta 8 horas. Bem, imagine esta mesma pessoa vindo a pé. Quem vem mais rápido? A pessoa que veio de carro. Agora imagina quem veio de avião. Gasta menos de 1 hora. Quem veio mais rápido? A pessoa de avião. Então, o fato de você ter vindo de carro, você dizer se você foi mais veloz ou mais lento, depende do referencial que você está adotando. Então, aqui no mundo, as coisas são relativas, por isso que existe a luz e a escuridão, o positivo, o negativo. Tudo depende do seu referencial, como o alto, o baixo, a direita, a esquerda. Vivemos no mundo do relativo. Então, a sua verdade não necessariamente é a verdade do nosso irmão. E aí, de acordo com os nossos pontos de vista, entra uma coisa muito desagradável que acomete muitos de nós. Nós entramos no jogo do exclusivismo. E todo exclusivismo gera separatividade. Mas como assim, Anderson? Me dá um exemplo. Olha, o meu grupo político detém a verdade. Logo, eu combato o outro grupo político, porque o meu grupo detém exclusividade. Mas não é só em grupo político. Até na doutrina espírita, nós conseguimos criar ambientes de exclusivismo e separatividade, porque acreditamos que as verdades estão conosco, com o nosso grupo, e normalmente condenamos aqueles outros que não pensam ou não compartilham as mesmas ideias nossas. É só a gente ver o que rola nos grupos de WhatsApp, uns combatendo os outros. E mais, normalmente com agressividade. Normalmente, nós, além de condenarmos, nós usamos a agressividade contra o nosso irmão.
Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos lhe fez uma pergunta. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 18. És tu o rei dos judeus? E Jesus responde. Jesus responde com uma outra pergunta. Você está falando por você mesmo? Ou alguém te disse isso? Olha que pergunta extraordinária, que serve para nós hoje em dia. Acho que teve gente que se assustou aí, pelo menos acordaram, né? Estava aí despertado. É a mesma pergunta que serve para nós. Quando a gente está diante de uma circunstância que alguém nos contou, quando a gente recebe alguma informação, o que nós fazemos com ela? Nós a divulgamos porque nós acreditamos naquilo que estamos falando? Ou simplesmente repassamos como papagaios, como os reprodutores de mídia que não usam do cérebro e coração para processar, sem noção de responsabilidade e consequência daquilo que estamos dizendo, daquilo que estamos falando? Naquele momento, Pilatos não conhecia Jesus. Ouvira falar e estava agora sim diante dele. Diante das coisas sérias da vida, como que iremos nos comportar? Iremos agir medindo as consequências, sabendo que cada pensamento, cada palavra, cada ação, nós seremos responsáveis por elas, porque elas geram consequências? Continua então Pilatos. Afinal de contas, tu és rei? E Jesus então diz para ele: Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse aqui, meus anjos viriam, meus súditos viriam para combater e não deixar que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é deste mundo. Vejam, acho muito curioso quando Jesus fala a palavra meus anjos ou os meus súditos virem combater. E aí a gente acha no nosso atual psiquismo que combater venha a ser agredir o nosso irmão, agredir o nosso próximo. Usamos as armas que o mundo atualmente também usa, mas as armas de Jesus são armas diferentes. O combate de Jesus é um combate diferente, porque o reino do Senhor não é o reino que existe hoje aqui na terra. O reino do Cristo passa longe de ser a agressão do próximo, por vencer o próximo. As armas de Jesus são aquelas que vão tocar os nossos corações para que espontaneamente nós retornemos para a casa do Pai Celestial. E aí Jesus prossegue com algo fantástico, extraordinário. Ele fala que veio para dar testemunho da verdade, e foi para isso que ele nascera. Veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Uma pergunta: o que vem a ser testemunhar? No direito, vocês já devem ter visto os filmes
norte-americanos que mostra lá, né, as pessoas em julgamento, ou mesmo nos noticiários, como que são feitos os julgamentos, nós temos as testemunhas e as testemunhas, elas dizem que vão falar a verdade e relatam as situações, as circunstâncias que presenciaram, que viram, fatos, circunstâncias as quais estiveram em condições de narrar para aqueles que ali estão. Então, o Cristo de Deus, ele veio dar esse testemunho, porque, afinal de contas, ele vira a verdade, ele conhece a verdade, ele sabe qual é a verdade. E aí, Pilatos pergunta-lhe: o que é a verdade? Mas Pilatos não espera. Ele não espera Jesus responder, vira as costas e se vai. Meus queridos, vamos refletir. Será que nós também agimos como Pilatos e viramos as costas para a verdade? O que o mundo tem a oferecer e o que o Cristo, representante da verdade, a testemunha da verdade, tem para oferecer? Aqui no mundo, nós verificamos alguns aspectos, algumas características ou padrões de comportamento que são muito peculiares a cada um de nós. Vamos ver se a gente se enquadra neles. Vamos lá. Uma delas, a mentira. Quando alguém está conversando com você, você acredita 100%? Ou a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, imaginando assim, será que ele está falando a verdade? Do tipo, seu filho saiu, você pediu para ele voltar às 7 da noite, ele volta às 10 da noite. Aí ele fala, não, sabe o que acontece, mamãe? O ônibus quebrou, né? Aconteceu depois que tinha uma batida policial, o trânsito estava lento e eu só pude chegar agora. Aí você vai falar assim, será? Será? Imagine vocês entrando numa loja para comprar um bem, um carro, por exemplo. E o vendedor fala para vocês, nossa, esse aqui é o último modelo, está em promoção, a taxa está ótima. E aí vocês vão falar assim: será que ele está falando a verdade? Será? Entra a Black Friday, todo mundo querendo comprar baratinho, baratinho. Aí todo mundo entra nos sites, olha aqueles preços e fala assim: será que tem desconto mesmo? Será? Um amigo, ele foi comprar um carro numa grande concessionária. E lá, a vendedora falou-lhe abertamente: olha, este carro aqui não vai sair de linha, vai ser esse modelo, vai continuar. E ele perguntou: olha, você tem certeza disso? Que eu já ouvi dizer que vai entrar uma nova linha desse carro. Vai ser completamente diferente. Eu estou ouvindo falar aí para os próximos meses. O vendedor: não, pode ficar tranquilo. Esse carro que você está comprando, ele vai manter essa versão dele ainda por um bom tempo. Aí ele, será? Resolveu
comprar o carro. Meus queridos, passou 2, 3 meses, o que que aconteceu? A montadora anunciou a nova versão daquele automóvel que ele comprou. O que ele fez? Foi lá reclamar. Foi lá reclamar. Foi lá. Adianta? Este mundo nosso é um mundo em que nós vivemos imersos num amplo ambiente da mentira. E quando não é mentira, a gente introduz um outro elemento, eu não sei o que é melhor, o que é pior, que é o fingimento. A gente sabe fingir? Será que a gente é bom nisso? Será que a gente consegue fingir? Como se a gente colocasse uma máscara e no ambiente de trabalho eu sou de um jeito. Na casa espírita já é outra máscara. E dentro do meu lar tem uma terceira máscara. É como se no guarda-roupa estivesse lá, além das roupas, uma coleção de máscaras que nós usamos, dependendo do ambiente onde nós estamos. Mas tem mais. Tem mais antes. É, tem mais. Ainda tem mais. Não satisfeitos com o uso da mentira, com o uso do fingimento, nós também usamos da astúcia. Astúcia é da astúcia. Vocês querem ver? Quem não fica satisfeito quando não descobre a mentira do outro? Alguém não se sente vencedor? Descobri, tá vendo? Sabia que ele estava mentindo. Eu sabia. Usei minha inteligência, fui lá, procurei, corri atrás, consegui. A gente se vangloria de usar a astúcia, por exemplo, para descobrir a mentira do outro, para que a verdade venha à tona. Ou usamos também a astúcia, porque no ambiente do nosso mundo, a gente quer vencer o irmão que está do lado da gente. Mas como assim, Anderson, vencer? Vamos de novo no ambiente da concessionária. Quando você está lá, você é comprador. Você quer comprar o carro no menor preço possível. E o vendedor quer vender para ele ganhar a melhor comissão possível naquele momento. Um vai usar de astúcia com o outro. Isso acontece, meus queridos, até entre amigos. Certa vez um amigo meu relatou também que um amigo queria comprar o seu carro. E ele pensou assim: poxa, é meu amigo. Vou preparar o carro para o meu amigo receber e vou fazer um preço camarada. E assim o fez. Preparou o carro, deixou o carro de uma maneira extraordinariamente limpa, sabe? Aquele brinco de zelo. E ele era muito zeloso. E fez aquele preço camarada, abaixo da tabela. Afinal de contas, era um amigo. E o amigo, então, comprou o seu carro. Passado um tempo depois, ele foi lá visitar o amigo e perguntou: E aí, tá gostando do carro? Amigo, eu vendi. Como é que é? Você vendeu? É, sabe como é que é? Negócio, né? E tal.
infelizmente, nesse mundo, o que nós costumamos fazer é dar as costas para a verdade e vivermos a vida desse mundo. E a gente está tão acostumado com essas coisas que a gente nem se percebe mais que usa os mesmos métodos do mundo, como até um método de defesa. Quem nunca usou uma mentirinha como defesa? Você não agride a pessoa, mas você conta uma mentira, tá tudo bem. Isso ficou tão comum que a gente nem percebe mais que a gente age assim. Como, como a gente fazer uma reforma sem conhecer o que precisa ser feito? Voltemos um pouco para aquele casal e a sua casa. Bem, todos nós sabemos quem manda, né? Se a esposa gostou, logo a chance de dar negócio é muito grande. Então, efetivamente, fecharam o negócio. E aí, um belo dia, chegando até lá para ver como é que estava a situação do imóvel, o esposo encontrou uma pessoa lá dentro. Uma pessoa lá. Se fossem vocês, o que vocês fariam? Opção A, saíam correndo. Opção D, ia lá ver e dialogar. Ele adentra e vai lá conversar com o sujeito. Conversa com o sujeito, não, que eu estava aqui, o imóvel estava abandonado e tal. Aí ele, mas não está mais. Não, tudo bem e tal, tá. Saiu, foi embora. Numa segunda oportunidade, ele foi lá, porque estava rolando todo o processo de compra ainda. Ele novamente vai lá e quando aperta o interruptor para ligar a luz, cadê a luz? Não tem mais luz. Quando ele vai ver, levaram a fiação elétrica da residência. Nossa, parece que história, né? Levaram a fiação elétrica. Não tem mais. Então, vocês imaginam, imóvel abandonado, grama, tudo. Ela não existe mais grama, era capim, mato, tudo abandonado. Ele pensou assim, gente, essa infiltração possivelmente vai ter que derrubar essa parede. Peguei uma pessoa aqui dentro, agora levou a fiação. Bem, concluíram o negócio. E, finalmente, contratou-se os pedreiros para fazer a reforma. Começaram, então, a reforma, derrubando a parede, porque, afinal de contas, com tanta infiltração, a parede teve que ser demolida. No quintal, a área de churrasqueira, a área de serviço, tudo teve que ser completamente remodelado. Estava muito deteriorado. Muito deteriorado. Então, homens foram chamados para destruir. Retiraram caçambas e mais caçambas. E começaram o processo de reconstrução. Limpeza do quintal, novamente colocando o piso onde era necessário, reconstruindo paredes. E o telhado? O telhado também estava com problema. Tiveram que agir no telhado. Após fazer o grosso da obra, passaram para a fase final do acabamento, pintura.
E a pintura deu trabalho, porque as paredes também estavam tortas. Então, para poder amassar, para poder pintar, vai uma demão, vai duas, vai três, vai quatro, várias demãos. E aí, finalmente, a casa ficou reformada, ficou pronta. E aqui nós vamos fazer alguns parênteses. Vejam, muitas vezes, para a gente fazer uma reforma, e a gente chama isso de reforma íntima, assim como foram feitas demolições de paredes, demolições em alvenaria naquela residência, nós temos que demolir conceitos milenares que estão dentro de nós. É como se tivéssemos que desaprender as coisas para aprender coisas novas. A gente pode lembrar de um processo semelhante na figura de Saulo de Tarso, que até o encontro memorável e inesquecível com Jesus, ele acreditava no seu fanatismo religioso, estar fazendo a coisa certa dentro do seu entendimento peculiar. No entanto, bastou estar diante daquele que veio dar testemunho da verdade, naquela aparição inovidável para o seu espírito imortal, de que os Atos dos Apóstolos nos traz relato, ele se modificou completamente. E foi duro, duro demais, um esforço gigantesco ter que demolir tudo aquilo que ele acreditava para fazer a reforma do seu interior. Então, meus queridos, uma das coisas que nós precisamos fazer nas nossas vidas para sermos sucedidos nas reformas que queremos proceder é desaprender para reaprender. É como se nós estivéssemos que nos apresentar perante a divina providência, nus, alma aberta, sem preconceitos, para então reaprender as coisas do céu. Porque até hoje estamos virando as costas, quiçá nos opondo à implantação desse reino que Jesus fala que não é deste mundo. E também, notem, quando nós estamos no processo de reforma, algumas coisas vão acontecer conosco. Nós vamos encontrar como aquele marido que adentrou a casa encontrou um sujeito lá dentro. Ele encontrou um. Mas possivelmente, se ele tivesse ido mais vezes encontrar outros, nós deixamos que a nossa casa mental, composta pelo nosso coração e a nossa mente, de onde saem os nossos pensamentos, nós deixamos que o mundo, na figura do próximo, com seus julgamentos, adentrem nela
E diante daquilo, nós podemos ter duas opções. Ou seguir o que o mundo fala, porque vai ser muito confortável, dou um passo para trás e volto, vou embora, afinal de contas tem gente lá, está me julgando, eu quero ficar bem com todo mundo. Ou então nós podemos escolher confrontar as ideias errôneas que o mundo nos traz e efetivamente fazer um movimento de limpeza. Olha, você vai ter que sair da minha casa mental. Esse tipo de julgamento não me serve. Anderson, nos dá um exemplo. Nos dá um exemplo. Alguém aqui teme falar abertamente que é espírita? Se alguém na rua, no ambiente de trabalho, começar uma conversa com você, você vai falar que você é espírita? E você vai falar acerca dos princípios da doutrina espírita? Veja, sem polêmica, mas para exarar aquilo que você acredita, ou você vai recuar e usar aquela expressão consagrada? Veja bem, qual será o seu comportamento na hora de dar o testemunho da verdade, daquilo que você acredita, da sua fé, do que te move? Você receia os julgamentos do mundo. E isso acontece com muitas pessoas. Imagina Jesus vindo aqui na Terra querendo agradar todo mundo. Como é que seria? Seria evangelho. Imagina Paulo. Não, não quero, não posso agradar as pessoas, não, não vou fazer as viagens para levar o evangelho. Ação, meus queridos. E ação é diferente de reação. Ação é diferente de reação. Porque Jesus já disse o que nós devemos fazer quando alguém nos arremessar o mal. Como que vai ser a nossa ação? Dê a outra face. Porque se você agredi-lo também, você está reagindo. E a sua reação fará com que você cometa uma injustiça. Porque todo aquele que agride o irmão, agride a si próprio. Todo aquele que faz o mal ao seu irmão, estará fazendo mal a si próprio. Se a lei de Deus põe no seu caminho um agressor, pode ser fulano, ciclano, beltrano. Não enxergue o agressor. Enxergue a lei de Deus cobrando a dívida que você tem perante ela. Então, eu costumo brincar o seguinte: quem aqui que tem carro já levou uma fechada no trânsito? Bem, tenho certeza que vocês, como espíritas, olharam para a pessoa que deu a fechada e falou: vai com Deus, meu irmão. Não é verdade? Bem, e se vocês levarem duas fechadas no mesmo dia? Meu irmão, não faz isso comigo, não. Nesse caso, não olhem para a figura do condutor. Imagine ali quem está dirigindo aquele carro, é a lei de Deus te cobrando aquilo que você deve.
não é o condutor. Dá para imaginar a lei de Deus lá dirigindo o carro, te dando uma fechada? Isso não dá não. Essa não dá para brincar. Então, se vem um agressor e te agride, não se magoe, não guarde ressentimento, porque é a lei de Deus cobrando a dívida. E se você reage, além de não pagar a dívida, você contrai outra. Aí não paga nunca. E no momento que você contrai outra, você está cometendo uma outra injustiça, porque se Deus é justo e te deu a oportunidade de pagar, você não entende, você agride o próximo, cometeu uma injustiça. E a lei de Deus vai ter que vir de novo te cobrar. Vão te fechar de novo no trânsito. Se prepara. E para testar vocês, Deus queira que não. Mas quando vocês estiverem voltando para casa, se acontecesse, já sabe o que fazer, né? Não, a lei de Deus, já entendi. E aí a gente não guarda, quando a gente entende isso, fica mais fácil. A gente não guarda ressentimento, a gente não guarda rancor, e a gente verdadeiramente esquece a ofensa, a agressão. Diz Divaldo que ele tem um método, ele faz assim, ele dá 48 horas para a coisa. 24 só não dá, não. Então ele deixa as 48 horas para que a coisa dê certo. E aí, 48 horas depois, a gente já esqueceu, né? Ou se não esqueceu, está mais fácil. Mas a gente precisa começar a praticar. Tem algo mais. Além do mundo que está visivelmente à nossa volta, como aquelas infiltrações da casa que mina a água, a gente também recebe as infiltrações do mundo invisível. E que quando vem, se o nosso telhado, lembra lá do telhado da casa? Se o nosso telhado, que é a proteção das intempéries, não estiver adequada, as infiltrações, no simbolismo das influências espirituais negativas, virão fazer com que a sua casa mental se encha daquela coisa enegrecida, do mofo, do cheiro desagradável que você irá exalar por dar guarida às entidades que ainda se comprazem no mal. Então é necessário repararmos o nosso telhado espiritual, que irá nos proteger das intempéries que virão daquelas entidades que ainda não comungam com a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse mundo, nós identificamos tantas iniquidades, tantas coisas acontecendo, que a gente fica até indiferente. Acontece com vocês? Parece que quando você liga a TV, a gente vê um crime, vê outro, vê as coisas ruins do mundo, abre um jornal, mais coisa ruim. Aquilo parece que virou paisagem, cena comum. A gente está tão acostumado que fala, não, mais um Silva, mais uma Maria, mais isso, mais aquilo. Ficamos indiferentes. Vocês lembram
da fiação da residência que havia sido roubada? Quando tem a fiação, ela permite a conexão com a rede elétrica e aí você pode acender a luz. Então, meus queridos, nunca permitam que roubem de vocês a conexão com o divino que está em cada um de vocês. Como Jesus diz, vós sois deuses. Não permitam que o mundo, mesmo com tudo o que está acontecendo de ruim, roube de vocês esta fiação bendita que conecta vocês a Deus, para que vocês possam acender o interruptor e vocês sejam a luz do mundo, como Jesus também era a luz do mundo. Não vamos deixar que esta luz bendita que há em nós se apague, que o mundo roube de nós essa vontade de agir no bem, de fazer com que esse reino que Jesus disse para Pilatos, que ainda não é deste mundo, possa verdadeiramente aqui aparecer. Um outro simbolismo. Vocês se lembram lá da parede que pinta e não fica bom, e dá mais uma demão e não fica bom? Aí descobre que está torta, aí tem que reparar. Aí descobre que não foi feito direito, tem um buraco lá, você tem que também reparar. E põe massa daqui, põe massa dali. Meus queridos, todos nós seremos um dia, mais cedo ou mais tarde, talvez no dia seguinte também, talvez no outro, talvez na semana seguinte, talvez se repetirá os problemas. Todos nós enfrentaremos problemas nessa vida e precisaremos de reforço em determinadas ocasiões. Esse reforço precisará nos ajudar. E os problemas, eles são necessários para que nós experimentemos as dificuldades, porque são nas dificuldades que nós crescemos. Porque quando está tudo bem, a gente pensa assim, hoje está tudo bem, não sei se eu vou na casa espírita, não. O dia está bom, eu acho que eu vou na praia. O dinheiro está no bolso, recebi o pagamento, sabe, para que eu vou lá sábado? Não vou não. Mas quando chega um problema, a gente já começa, ixi, preciso me conectar com Deus, preciso de ajuda. E Deus manda na figura simbólica daqueles pintores que estavam lá, fazendo com que a casa tivesse a sua coloração maravilhosa, extraordinária. Os pintores estão lá, te orientando, te ajudando. Os mensageiros de Jesus, os mensageiros da luz, os abnegados irmãos, trabalhadores do bem, virão em vosso auxílio. Eles estão aqui hoje nesta casa, porque aqui nós adentramos com um sentimento de aprender com o Cristo, reunidos em nome dele. Então é muito mais fácil ele nos ajudarem, mas se nós, diante dos problemas e das dificuldades, nos revoltarmos, nos rebelarmos, fizermos ruídos, não encontraremos a ajuda necessária. E podem ter certeza, uma das causas da gente estar ainda aqui na Terra, reencarnando, é o nosso alto grau de rebeldia em relação às leis de Deus. Alto grau de rebeldia. Nós somos espíritos muito rebeldes. Muito rebeldes. Então, terminada a reforma da casa, vamos então adentrar nela. Afinal, a casa está reformada, mas vejam,
não deu para fazer aquela reforma, porque, né, o cacau, né, o dinheiro é contado. Então, ela fica mais ou menos habitável do jeito que o casal gostou, ou do jeito que o dinheiro permitiu. Então, eles adentram aquela casa, porque, vejam, no orçamento não dava para trazer, na parte de acabamento, mármore de Carrara, né? Lustres maravilhosos. Não dava para botar aquelas torneiras, né, que só falta falar. Aqueles vasos inteligentes que você aperta botão, vocês já viram? Vaso inteligente, aperta botãozinho. Uma casa toda conectada e automação, cortina, fecha. Ar-condicionado, liga. Não dava, o orçamento era pouco, mas dava para habitar. Dava para habitar. O que simboliza, então, o custo? O pouco dinheiro que nós temos para fazer a ampla reforma. Porque se não deu para fazer ali, você habita e depois, com o tempo, o que você faz? Junta mais um dinheirinho e faz outra reforma. Junta mais um dinheirinho e faz mais uma reforma. É, meus queridos, esse é o simbolismo do tempo, porque cada um de nós tem na sua atual reencarnação o tempo necessário para fazer a melhor reforma que lhe compete. Não é necessário nós querermos fazer algo deslumbrante, porque a evolução não dá saltos. Mas você veio com o orçamento, veio com o tempo certo e com as condições, com os elementos, com os materiais necessários para fazer a reforma da sua casa mental, do seu coração, da sua mente, do seu pensamento. O tempo está aí para usar, mas não termina por aqui. Porque depois que habita a casa, lembram? A rua era movimentada. E o portão? O portão era de abrir e fechar. A rua era movimentada, tinha que parar o carro, descer do carro, abrir o portão, entrar com o carro e depois fechar o portão. Quando parava o carro para abrir o portão, interrompia o trânsito. E aí, os nossos queridos irmãos que estão no volante, aquele mesmo que fechou, a gente, chega lá atrás e começa a fazer o quê? Buzinar. Quando não, quando não, xinga a pessoa que está lá simplesmente abrindo o portão para entrar na sua própria casa. Isso quer dizer, meus queridos, que mesmo nós fazendo essa reforma no tempo que nós temos na atual existência, todos nós, sem exceção, seremos defrontados por aqueles irmãos que não nos compreendem, por aqueles nossos até íntimos, que poderão até usar, não dessa agressão física, mas de outros meios de agressão para conosco. Talvez, pelo fato de sermos incompreendidos, poderemos até achar, meu Deus, e agora o que que eu faço? Devo desistir? Não. Façam o seguinte, já que vocês vão se deparar, mesmo com a reforma feita, com essa incompreensão do mundo, já que o portão você tem que descer do carro para abrir, faça mais um tanto de reforma
Põe um portão eletrônico. Um portão eletrônico, na hora que você estiver chegando, você aperta o botãozinho, ele vai abrir. Você vai entrar rapidinho em casa e menos frequentemente você vai receber os ataques. Então, a reforma íntima, ela é um processo contínuo. Ora você vai ter que trocar o portão. Ora você vai ter que fazer alguma outra coisa dentro de casa, dentro da sua casa mental. Se na atual existência eu tenho esse tempo, outras virão para a reforma íntima continuar em cada um de nós. Então, meus queridos, o roteiro a seguir é o roteiro do Evangelho. Esta casa que nos pertence, ela só vai ficar limpa quando nós formos para aquele que é toda verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando Filipe indaga ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala-lhe, Filipe, estou há tanto tempo convosco e você me pede ainda para mostrar o Pai? Não vê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Esse Jesus, então, é o caminho que devemos seguir. Ele é a verdade. Não vamos mais dar as costas à verdade. Ele é a vida. Porque no momento em que nós estivermos feito toda a reforma da nossa casa íntima, viveremos para sempre. E só com Jesus que a gente vai conseguir isso. Muita paz a todos, meus irmãos. O Anderson, eu acho que você deixou muito claro aqui para nós o que nós precisamos. Muita coragem, muita perseverança para desconstruir e construir para nosso bem espiritualmente. Então, peço a Jesus que nos dê muita coragem para continuar e enfrentar esse caminho. Muito obrigado, Anderson. Volte sempre, tá? Vou chamar aqui a Mônica para a nossa prece final. Depois dessa brilhante palestra proferida pelo nosso amigo Anderson, vamos fechar os nossos olhos em agradecimento ao Pai e ao nosso Mestre maior Jesus. Obrigada por este momento, onde nos inspira a reflexão, a nossa reforma íntima, por onde nós devemos começar, como devemos, para que estejamos sempre prontos para receber o nosso Mestre Jesus e também prontos para receber, acolher aqueles que precisam de nós. Obrigado, Pai, por este dia, que as tuas bênçãos recaiam sobre nós aqui nesta casa e também ao nosso retorno aos nossos lares, que possamos sempre estar aqui recebendo as tuas dádivas, a tua palavra. Sede conosco, assim seja. Graças a Deus.